Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O Brasil é um dos países com o maior número de processos jurídicos por habitante. Temos o hábito e a cultura de transformar qualquer tipo de injustiça em um processo legal. Satanás significa adversário em um tribunal. Em um processo, os corações estão expostos à mágoa, ao ódio, à ansiedade e muitas das vezes à avareza, pensando em um valor de indenização. O seguidor de Jesus deverá tentar resolver as suas demandas pessoalmente, com amor, com perdão e sempre buscando a paz. Não é sobre ganhar um processo, mas sim a vida. Quero ler com você Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 35. Perdão, a chave da prisão. Acompanhe na sua Bíblia. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ganhaste a teu irmão, repito. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não escutar, dize-o à igreja, à congregação. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não podendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também
meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos começar comentando do versículo 15 ao 20. Mateus 18 é o quarto dos 5 discursos principais de Jesus Cristo nesse evangelho. O tema principal desse capítulo é a comunidade cristã. Os discípulos estavam preocupados com quem é o maior entre eles, mas Jesus os repreende, ensinando que a autoridade no reino de Deus não está relacionada ao prestígio, mas à humildade, quando ele ensinou sobre uma criança, a responsabilidade, quando ele falou sobre os escândalos e o perigo disso, e agora ele ensina a respeito do amor, a como repreender um irmão culpado e a necessidade do perdão. Vamos ver mais detalhes desse trecho importantíssimo da palavra de Deus. Bom, seguindo o raciocínio, primeiro Jesus ele ensinou sobre o perigo de levar alguém a pecar. Nós vimos isso no vídeo anterior, ainda nesse capítulo 18, na primeira parte, do perigo de você, usou ali uma hipérbole de amarrar uma corda no pescoço com uma pedra pesada e lançar no mais profundo mar, usou essa figura de linguagem assim, o horror, e uma hipérbole para demonstrar o quão perigoso é fazer um pequenino cair na fé, deixar de seguir Jesus por causa de nós, Então ele falou primeiro do perigo de levar alguém a pecar. Agora ele fala do outro lado do cenário, como tratar o pecado de um irmão. Então a questão aqui, ele começa o texto, se teu irmão pecar contra ti. Então esse é o ponto aqui, como resolver esse conflito, esta demanda em uma comunidade cristã. E aqui nós já abrimos um parênteses importante. A comunidade cristã não é um lugar de pessoas perfeitas. Vai acontecer conflitos, nós vamos ter diferenças e tudo bem. Importante é saber resolvê-las da maneira adequada e segundo os princípios da palavra de Deus. Então, qual é a primeira lógica que Jesus, qual é o primeiro passo que Jesus ele pede para nós fazermos? Nós precisamos limitar esse conflito em 2 pessoas. Esse é o conceito que Jesus está querendo ensinar. Que esse conflito fique entre 2 pessoas. Que essa demanda fique entre 2 pessoas. Olha isso, que interessante. Vou ler aqui um comentário. Você não deve se vingar, nem criar mágoa guardando a ofensa no coração, e nem muito menos espalhar esse mal, espalhar essa fofoca, esse caso, para as outras pessoas. A orientação é para corrigir o ofensor particularmente. Leia lá depois o texto novamente. Corrija o ofensor. Vai até ele só ele e você. Você e o ofensor sozinho, diz o texto, tá certo? Então a orientação é para corrigir o ofensor particularmente. Com amor, sem vingança, sem mágoa e sem fofoca. São pontos que nós percebemos aqui de uma maneira muito evidente, tá? E aí ele fala, o propósito não é ganhar uma disputa, como nós já falamos na introdução, mas sim ganhar o irmão. Essa expressão é muito profunda, muito bela e cheia de significado de amor, tá? Nós precisamos como propósito, e aí tem uma motivação no coração. Não é ir repreender o irmão com o propósito de tentar ganhar uma disputa. Tá vendo? Eu te avisei. Lembra aquela frase que nós seres humanos adoramos essa frase, gostamos muito de falar essa frase. Eu te avisei, Ou eu estou certo. Bem que eu te falei que eu ia te pegar. Então, não é esse espírito, não é esse sentimento, não é esse propósito, não é essa a intenção e a motivação nossa. A motivação principal é, ele errou. Qual é a melhor maneira de eu salvar aquela vida?
para que ele não permaneça no pecado e para que esse pecado traga um juízo sobre aquela vida, para que esse pecado não se espalhe e que essa pessoa possa continuar cometendo esse erro que muitas das vezes é feito na ignorância. Tá certo? Então, o propósito é ganhar o irmão. Vamos lá. Agora, pode ser que esse primeiro passo não tenha sucesso. Tomara, né? Que bom seria se tudo se resolvesse dessa forma. Mas a realidade não é assim e Jesus expande o seu raciocínio. Se com 2 pessoas o problema não for resolvido, você tem a permissão para expandir até 4 pessoas, tá? Então vamos fazer um comentário aqui. Limitação de pessoas tem o propósito de evitar divisão. Olha que legal isso. Proteção contra a calúnia, né? Porque ele diz pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, né? Pela presença, a palavra será confirmada. E mais pessoas podem fazer o ofensor ouvir, quem sabe, né? Às vezes, uma pessoa só, o ofensor acaba tendo resistência em ouvir, quando tem 3 pessoas aqui argumentando, olha, você errou aqui, por causa disso, porque a palavra de Deus nos ensina assim, né? Com o propósito de salvar aquele irmão. Quem sabe uma pessoa ele não vai ouvir, mas quem sabe 3 pessoas, né? Uma vítima e mais 2 testemunhas, 3 pessoas, quem sabe o ofensor pode ouvir, tá certo? Então, limitação de pessoas tem o propósito de evitar divisão, de proteção contra a calúnia. Olha quantos pontos para a gente comentar aqui, mas nos falta tempo. Então, testemunhas têm um papel importante no sistema jurídico antigo, moderno e eu vou dizer até mesmo espiritual, tá? Quando Jesus usa essa expressão, por 2 testemunhas a palavra será confirmada, isso tem um papel, tem um conceito espiritual, um princípio espiritual. As nossas palavras, né? Nossa palavra tem influência espiritual. Você vê quando acontece, por exemplo, a confissão, é necessário uma pessoa confessar com a boca o Senhor como Jesus como Senhor, é necessária a confissão dos seus pecados, né? Então a boca é usada para evangelização, para testemunhar, para nós sermos, como Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, na Galileia, até os confins do mundo, da terra, né? Em todos os lugares. Então a boca, a palavra, ela tem um papel importante espiritualmente falando, tá? Inclusive tem um versículo importantíssimo, bastante pesado, que Jesus ele diz que com a sua boca você será justificado ou condenado. Cada palavra vazia do homem será julgada. Está também no Evangelho de Mateus, tá bom? Então, mas também pode ser que 4 pessoas, o problema ainda continue sem solução. E agora nós temos a permissão, a comunidade cristã tem a permissão de expandir essa demanda, veja, para toda a congregação, para toda a comunidade, para toda aquela igreja. Quem sabe aqui também seja um grupo de líderes, né? Um grupo de conselheiros, um grupo de irmãos mais maduros também, talvez se encaixaria aqui com uma sabedoria, tá bom? O pastor Hernandes Dias Lopes tem um comentário que disse assim: a Assembleia dos Santos deve pleitear com o ofensor para que ele se arrependa e a ofensa seja tratada, perdoada e a comunhão seja reestabelecida. Então esse foi um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes que eu acredito que deixa bastante prático para mim e para você aqui. Agora, falando sobre o nosso relacionamento com os gentios e publicanos, o Spurgeon deixou um comentário assim: buscamos a salvação do irmão que é retirado da comunhão da igreja. Então, o Spurgeon entende a partir, né, que Jesus está usando a expressão se mesmo com relação estando diante de toda a igreja, ele for repreendido, demonstrar o seu pecado, e mesmo assim ele não se arrepender e não admitir isso, que ele seja considerado como um gentio e um publicano. Mas o Spurgeon coloca esse comentário dizendo: nós vamos até o gentio e o publicano para tentar salvá-lo também. Esse foi uma ordem do nosso Senhor Jesus. Então, assim nós estamos colocando de um modo prático como
repreender, corrigir, resolver um conflito entre um irmão e outro, tá certo? Então, seja qual for a ofensa, são várias as ofensas, né, que as pessoas fazem contra nós, e na comunidade cristã não vai ser diferente. Nós vamos ter conflito nas famílias, nós vamos ter conflito nos trabalhos, nós vamos ter conflito nas escolas, nós vamos também ter conflito dentro de uma comunidade cristã. Não estamos isentos nem imunes deste problema, porque a nossa natureza ela é má, tá certo? Então vamos continuar aqui. Depois disso, Jesus ele faz um discurso interessantíssimo, falando a respeito de como a igreja ela tem um poder quando ela toma uma decisão em união, em acordo, tá certo? E nós vamos fazer aqui alguns comentários a respeito disso, tá? A autoridade de ligar e desligar tinha inicialmente sido dada a Pedro, isso está em 16, 19 desse mesmo evangelho, mas agora Jesus expande essa autoridade para os outros discípulos e provavelmente, muito provavelmente, para toda a igreja, é o que nos dá a entender aqui. Jesus está dizendo, a palavra de vocês tem poder, o que vocês ligarem aqui na terra também será ligado no céu, tá certo? Isso é um privilégio enorme, como também uma grande responsabilidade. Então, ele está seguindo o raciocínio. Então, quando vocês se reunirem, e ainda o assunto ainda é a repreensão de um irmão, ainda é a correção, a disciplina de um irmão. Se vocês decidirem que aquele irmão ele será expulso, se vocês decidirem que aquele irmão ele não participa mais desta congregação, o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Por quê? Porque Jesus vai estar presente ali. Aqui é o cenário correto, né? É o cenário, Jesus está considerando que a igreja dele é uma igreja de oração, que a igreja dele é uma igreja de amor, que a igreja dele busca paz, que a igreja dele ensina a palavra, né? Então esse é o cenário da igreja, e não, muitas das vezes, a realidade nossa, né, das congregações em nosso país, tá certo? O contexto é de disciplina. O contexto aqui é de disciplina, corrigir um irmão. Mas o princípio, nós temos aqui um princípio interessantíssimo sobre a oração em concordância, tá certo? A declaração de uma palavra em concordância. Eu tenho um texto de Levíticos 26:8 que diz assim: 5 de vós perseguirão a 100 deles, ou 100 inimigos, né? E 100 de vocês perseguirão a 10.000. Olha isso, Levíticos 26:8. Então, se nós fizermos um cálculo rápido aqui, né? Então, 5 vai perseguir 100, ou seja, cada um vai ser responsável por 20. Tá certo? E depois ele fala, 100 de vocês vai perseguir 10.000, ou seja, cada um vai conseguir vencer 100, cada um por 100. Então no primeiro cenário, cada um com 20 vai vencer 20 inimigos. No segundo cenário, quando aumenta a unidade, quando aumenta a união, quando aumenta o número de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo acordo, com uma oração em conjunto, cada um desses vai perseguir e vencer 100 inimigos. Olha que princípio interessantíssimo da palavra de Deus. Nós vemos isso ali na Torre de Babel, né? E Jesus está aqui falando a respeito desse princípio que está na palavra de Deus. Qual é a verdade aqui? A verdade é que quando nós trabalhamos em unidade, quando a igreja trabalha com união, quando a igreja ela tem o mesmo propósito, quando a igreja não está dividida, porque o conflito divide. Satanás vai sempre querer utilizar o conflito com qual propósito? Para dividir, sabe? Então, eu sou Samuel e tem lá na minha igreja alguém chamado João, e se nós dois brigamos, a metade da igreja fica a favor do João e a outra metade fica a favor do Samuel, sabe? Então, o propósito do conflito, na estratégia de Satanás, é dividir a igreja. Então, é necessário que isso seja resolvido, para que o pecado não se espalhe como um fermento e para que a igreja continue e mantenha a sua unidade, a sua união, tá certo? Aqui nós temos um ensinamento, um princípio importantíssimo para a congregação, a comunidade cristã. Muito bem. O
ponto regulador, porque aqui nós temos um texto, de certa forma, se não compreendermos ele de uma maneira detalhada, podemos ter aqui uma interpretação errada. Jesus dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome será dado, será feito a vocês, né? Como se nós tivéssemos um cheque em branco, né, assinado por Deus, sabe? Mas o ponto regulador é que Jesus está presente. Portanto, a igreja tem a responsabilidade de orar ligando e desligando conforme a palavra de Deus, conforme amor, conforme o perdão, conforme a verdade, buscando justiça e não a vingança, buscando a misericórdia que Deus nos deu e nós vamos distribuir essa misericórdia para o outro, tá certo? Buscando unidade, buscando paz. Então, não é uma oração do tipo que esta pessoa morra, que ela seja presa, que venha uma maldição sobre a vida dela. Não é essa a ideia. A ideia é: nós vamos orar em unidade, em concordância, em grupo, e o Pai vai assinar embaixo, desde que, e isso nós temos a responsabilidade de orar com princípios da palavra de Deus. Tá certo? Então, o ponto regulador é que Jesus está presente. Se Jesus está presente, o seu Espírito está presente em nossos corações, nós vamos agir principalmente com amor. Tá certo? Vamos lá. Portanto, a repreensão de um irmão culpado deve ser feita com amor, sem vingança, sem mágoa e sem fofoca. Devemos sempre examinar o nosso coração para não querer ganhar uma disputa, mas sim ganhar um irmão. Vamos comentar agora do versículo 21 ao 35. O assunto continua sendo a resolução de conflitos na comunidade cristã. Jesus começou o seu ensino com uma condição: se o teu irmão pecar contra ti. Pedro, ouvindo este ensinamento, logo pensa e questiona: até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? E ele até sugere um número: 7 vezes. Vamos ver a resposta de Jesus e essa parábola admirável contada pelo nosso Senhor. Graças a Deus por Pedro ser um discípulo, forçando e fazendo o nosso Senhor Jesus explicar com maior clareza. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, Pedro faz essa pergunta para Jesus, né? E o comentário Beacon diz assim: Pedro achou que estava sendo muito generoso quando sugeriu até 7, né? Então, você perdoar uma pessoa até 7 vezes já é uma generosidade, uma misericórdia e tanto, né? Normalmente a gente tem uma frase de efeito, um ditado: todo mundo merece uma segunda chance, né? Ou seja, se você errou uma vez, eu te perdoo, na segunda chance eu te dou mais essa última chance, né? Pedro aqui está sugerindo 7 vezes, né? Vamos ver o que Jesus respondeu. Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha a resposta surpreendente do Senhor Jesus para nós leitores. Imagina para os discípulos ouvindo isso, acostumado com a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, né? Evidentemente, Jesus não queria ensinar, e talvez essa verdade ainda seja mais surpreendente ainda. Jesus não queria ensinar a perdoar até 490 vezes, pelo contrário, mas que o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. Esta é a mensagem que Jesus está querendo ensinar para mim e para você. Ele está usando uma hipérbole. E ele não está dizendo ou ensinando que nós devemos contar: olha, já é a 7 vezes que eu te perdoei, já é a 10ª vez que eu te perdoei, olha, já te perdoei 50, 100, 490 vezes. Não é essa a ideia. A ideia é sempre perdoar. Não, o perdão não é opcional na Bíblia. Para Jesus, para os ensinamentos da palavra de Deus, o perdão não é opcional. Ele sempre tem que ser algo acessível no meu coração e no seu coração, tá certo? Então,
Pedro questiona até quantas vezes deverá perdoar o seu irmão, e sugere 7, Jesus diz, não digo até 7, mas 70 vezes 7. E Jesus não estava querendo colocar um limite no perdão, pelo contrário, estava ensinando que o perdão deve ser ilimitado. Vamos lá, andando. E aí, depois disso, Jesus conta uma parábola, né? A parábola do credor incompassivo, que está presente apenas em Mateus, e é uma das minhas parábolas prediletas. E eu vou dizer, Jesus já contou mais de 40 parábolas, né? Nós contamos nós vemos mais de 40 parábolas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João também, tá? Apesar de muito poucas parábolas contidas em João. Às vezes tem parábolas com um versículo só, né? A própria Bíblia chama isso de parábola, né? Mas outras também de histórias completas, né? Então, vamos dizer assim, tem mais de 40 parábolas nos evangelhos. E acredito que esta aqui é uma das mais impressionantes e importantes de ensinamento, e também uma das mais simples de interpretar. Eu diria que é uma das parábolas mais simples de interpretar, contadas por Jesus. Mas vamos lá. Qual o resumo dessa parábola? Jesus conta uma parábola admirável. Um rei perdoa seu servo. Então, um rei, né, um nobre rei, alguém poderoso, perdoa um servo de uma grande dívida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas este servo não perdoa um companheiro de uma dívida pequena. Então o rei perdoa alguém de uma dívida muito grande, mas esta pessoa que tem a sua dívida perdoada não perdoa um companheiro de uma dívida muito pequena. O prendendo. Descobrindo, o rei prende o servo até que pague tudo. Basicamente, é essa a parábola. Mas vamos lá, esmiuçar aqui, analisar um pouquinho mais profundo essa parábola. O servo devia 10.000 talentos, tá? Talvez aqui esteja uma das maiores dificuldades de interpretar esta parábola, tá? O servo devia 10.000 talentos, tá? Que equivale, 10.000 talentos equivale a 6.000 denários. Cada denário é o correspondente a um dia de trabalho, tá certo? Eu fiz um cálculo aqui, considerando um trabalhador no Brasil que ganha R$3.000, para esses números que eu vou te dar, só para você ter uma ideia, para a gente fazer em reais, para a gente ter uma ideia do que Jesus estava querendo mensurar aqui. Considerando que um denário é o salário de um dia de trabalho, e um trabalhador mensal que ganha R$3.000, tá? Nos dias de hoje seria o equivalente, 10.000 talentos seria o equivalente a 6 bilhões de reais, tá? Então pense aí, aquele servo devia para o rei 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu não estou falando de milhares, eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões. 6 bilhões, sabe? É muito dinheiro. O versículo 25 nos indica, tá? O versículo 25 que tá, até eu já vou falar daqui a pouco quanto que é a dívida do companheiro daquele servo, tá? Mas o versículo 25 que está estou seguindo a ordem do texto, o versículo 25 nos indica que a família é afetada pelo nosso pecado. Isso é uma verdade, meus irmãos. Tá na Bíblia isso. Se um pai decide ser ausente, se um pai decide ser violento, se um pai decide usar drogas, se um pai decide ser mentiroso, ele vai incentivar, ele vai influenciar, ele vai ser exemplo para os seus filhos. Se um filho decide usar drogas, isso vai afetar a família como um todo. Se você tem um caso desse na sua família, você sabe como isso afeta o casal, como isso afeta a unidade da família como um todo, a paz da família como um todo. E aqui nós temos esse princípio da palavra de Deus, que aquele rei está dizendo, eu vou vender, eu acredito ser uma verdade e uma aplicação, tá? Prática,
tanto no reino espiritual como no reino físico e social e familiar. Quando existe ali um pecado de um pai, vamos dizer assim, por exemplo, o cônjuge e os filhos são atingidos, sim. É um princípio que nós vemos tanto na prática da vida, como também uma verdade da palavra de Deus. Mas vamos lá, guarde essa verdade, tá? O servo pediu prazo para pagar o impagável. Meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos uma dívida hoje de 6 bilhões de reais, nós vamos pedir, olha, e eu não tenho com que pagar, se eu não tenho nada para pagar isso, como que eu vou pedir? Olha, me dá um tempo que eu vou juntar esse dinheiro, né? Se você ainda não tem a sua casa própria, né? Se você, ou talvez tenha aí, está pagando parcelada a sua casa própria em 20, 30, 40, 50 anos para pagar uma casa de talvez 300 mil reais, como nós vamos pagar uma dívida de 6 bilhões de reais? O servo pediu um prazo para pagar o impagável. O nobre rei sabia que ele não precisava de prazo, o que ele precisava mesmo era de perdão daquela dívida. Tá certo? Então veja aqui, preste atenção nessa parábola, tá? Agora, o conservo, que era o companheiro daquele servo, ou um irmão, no final, Jesus usa, ele aplica isso a um irmão, devia 100 denários. 100 denários é o correspondente a 100 dias de trabalho, 3 meses aproximadamente. Então, seria o equivalente a 10 mil reais, tá certo? Então, seria o equivalente a 10 mil reais. Então, como comparar 6 bilhões de reais com 10 mil reais? Não tem comparação. É uma dívida muito grande e impagável com uma dívida pequena e pagável. Certo? O conservo devia ali 10 mil reais e implorou exatamente da mesma forma que o servo implorou para o seu rei, né? Mas o servo não perdoou o seu companheiro, o servo não perdoou o seu irmão, o servo não perdoou o seu conservo. Então, aquele membro, aquela ovelha de uma comunidade não perdoou aquela outra pessoa, o seu ofensor. É essa a verdade que Jesus está querendo expressar aqui. Então, ele pediu prazo para pagar o impagável, porque ele ainda confiava, ele não tinha entendido que o rei era nobre, ele ainda confiava na sua força. Eu preciso citar isso. Ele ainda confiava que ele era capaz de pagar aquela dívida. E aí nós temos uma mensagem aí profunda, porque a salvação é pela graça, não é pela obra, pelas obras. Não é o que eu faço para Deus que vai me salvar. Eu preciso de perdão. É uma mensagem aqui muito nítida, tá? Vamos lá. Um outro ponto, é provável que o versículo 31 ensine a mesma verdade do versículo 10 desse mesmo capítulo 18. Que o versículo 10 diz assim: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Então, a parábola diz que os outros companheiros, ou seja, nós temos o servo, o companheiro dele, que é o conservo, e outros companheiros. É provável que esses outros companheiros sejam um símbolo da comunidade cristã, né? Das orações de pessoas que fazem a Deus por causa daquelas injustiças, né? Ou até mesmo os anjos que estão vendo essa situação. De alguma forma Deus vai ficar sabendo. Deus é onisciente, mas Jesus está usando essa ilustração para que nós possamos entender. Deus sabe desta ofensa e está de olho. Nós vemos isso em vários textos da palavra de Deus, aonde Deus diz: ó, eu estou vendo o que Faraó está fazendo com o meu povo, eu estou vendo o que Labão está fazendo com Jacó, eu estou vendo o que Saul está fazendo com Davi. Deus vê, de algum modo Deus vai ficar sabendo.
Apenas entre aspas, porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Mas aqui é provável que Jesus esteja, além de falar da comunidade como um todo, das orações dessas pessoas que são injustiçadas, também é possível aqui um sentido de que os anjos estão vendo essas injustiças e essa falta de perdão, tá? Então o versículo 31 tem muito a ver com o versículo 10 desse mesmo capítulo. Se você tiver mais interesse, leia os 2 versículos para comparar, tá bom? O rei então, ele julga o servo malvado, dizendo: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 33. Então é óbvio, aquele servo perdoou 6 bilhões, aquele rei perdoou o seu servo de uma dívida de 6 bilhões, e aquele servo não perdoou o seu companheiro, o seu irmão, de uma dívida de 10 mil reais. Então o rei, descobrindo isso, ficou indignado e falou: como eu te perdoei uma dívida impagável de 6 bilhões de reais e você não consegue perdoar 10 mil o seu irmão? Que impressionante, que parábola incrível. A prisão é um claro símbolo de mágoa e ódio no coração. Jesus já havia relacionado a prisão com a falta de perdão no Sermão do Monte. Eu deixo a referência aqui no capítulo 5, do 21 ao 26. Então ali nesse texto, no Sermão do Monte, Jesus já tinha relacionado até a respeito da prisão em um tribunal mineirinho, né? Reconcilia-te depressa. É vantagem se reconciliar, é vantagem entrar em acordo, é vantagem você, ao invés de guardar mágoa, ao invés de faltar o perdão no coração, ao invés de ter ódio no coração, é melhor você ir lá orar, pedir para o Espírito Santo limpar o seu coração e você depressa se reconciliar com o seu irmão. Jesus está mostrando isso, que é muita vantagem você fazer isso pela palavra de Deus, tá certo? Então a prisão aqui é um símbolo claro da mágoa e do ódio no coração. A pessoa que sente mágoa e que sente ódio, a pessoa que é ofendida e guarda esse ressentimento, guarda esse rancor dentro do coração e não perdoa o outro, sabe? E não trata isso no coração, essa pessoa está presa. Biblicamente, essa pessoa está presa. Nós temos aqui também um texto falando a respeito de atormentadores, ou em outros textos, verdugos. Isso é um símbolo do tormento causado pela mágoa. A pessoa que está magoada, meus irmãos, presta atenção nisso a partir de hoje. Ela não tem paz, ela é uma pessoa bruta, ela é uma pessoa ríspida, ela é uma pessoa rude, ela é uma pessoa grossa. Ela é uma pessoa que não vive em paz. Ela começa a descontar isso em todos os seus relacionamentos. Se o marido está ofendido com a esposa, ele trata mal também os seus amigos, os seus colegas de trabalho, ele vai tratar mal também os seus filhos e vai levar essa ofensa, essa raiva, essa mágoa para os outros. Não tem vantagem na mágoa, tá? Então, atormentadores é um símbolo do tormento causado pela mágoa. O servo foi torturado para sempre, o que simboliza também uma condenação eterna no inferno de fogo. Então nós vemos aqui esses atormentadores, ou em outra tradução, verdugos, né? Sabe aqueles capangas, aqueles homens fortes, armados, que o propósito dele é castigar alguém que tem uma dívida, que o propósito dele é agredir, é bater, é agir com violência naquela pessoa que tem uma dívida. Aqui, essa expressão é um capanga, é um verdugo, é um atormentador, tá? É isso o que está dizendo aqui. E que acontece espiritualmente, acontece mentalmente, tá? Acontece até mesmo fisicamente. As nossas palavras são grossas, o nosso corpo fica rígido, a gente fica com a cara feia. Assim acontece quando nós estamos ofendidos, magoados e não perdoamos o nosso irmão.
Jesus aplica essa parábola dizendo, assim, olha isso, como conclui o último versículo desse capítulo 18, assim vos fará também. Tem gente que acha que Deus é bobo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes também cada um a seu irmão as suas ofensas. Repito, se do coração não perdoares. Tudo isso, prisão, atormentadores, família afetada, risco de perder a salvação. Tudo isso são as consequências de você não perdoar as ofensas do seu irmão. Tá certo? Então, a falta de perdão nos impede de sermos perdoados. Se você não perdoar o outro, Deus também não te perdoará. Existe um bloqueio, você é impedido, você não recebe este perdão, você não aceita esse perdão, você não compreendeu o quão grande foi o perdão de Deus para você. O fato de você não estar perdoando o seu irmão é apenas uma evidência de que você não entendeu o tamanho do perdão que Deus concedeu para você. Você não entendeu, você não aceitou. É uma evidência. Eu e você precisamos estarmos prontos para perdoar. Pastor, eu não consigo. Se você não consegue, então você pede para Deus te ajudar, porque o perdão não é natural. O perdão é sobrenatural. Sem perdão, ninguém entrará no céu. A falta de perdão é uma prisão mental e espiritual. Faz mal a você mesmo e te impede de receber o perdão de Deus. Vamos tentar responder as principais perguntas a respeito de mágoa e de perdão. O que é mágoa? Como saber se estou magoado ou não, né? Por que, quem e como perdoar um ofensor? Vamos ver cada uma dessas questões nessa parte especial deste ensinamento. Primeira pergunta: o que é mágoa? Vamos dar uma introdução e tentar investigar um pouquinho a respeito disso de uma maneira bastante prática. Primeiro ponto: a raiva não é um pecado. A raiva é um sinal. Pense a raiva como um sinal. Ela nos dá um sinal, o corpo nos dá um sinal, e aí pecado é o que nós fazemos com a raiva, tá? Eu gosto dessa ilustração que diz assim: a raiva é como uma bomba entregue nas nossas mãos. Você pode atacar ela em alguém, você pode segurar ela com você, ou você pode dar a raiva nas mãos de Deus. Então a raiva não é um pecado por si só, sim? Mas o problema é o que nós fazemos com a raiva, tá? Vamos lá. Você sente raiva. Quando que a raiva vem sobre nós? É importante a gente entender a origem disso, a raiz disso. A raiva acontece quando nós somos ofendidos. E normalmente está ligado com uma injustiça. Quando acontece uma injustiça, quando nós nos sentimos injustiçados, aí nós sentimos raiva, tá? Se nós não perdoarmos, uma mágoa é instalada no coração, tá? Uma mágoa é instalada no coração. O orgulho e o julgamento precipitado são as raízes da mágoa. Então por que nós sentimos mágoa? Porque nós somos orgulhosos. O orgulho é a raiz, o julgamento precipitado é a raiz da mágoa. Então nós sentimos uma injustiça, alguém nos ofende com uma injustiça, o nosso corpo sente essa raiva e a partir dessa raiva, se ela não é tratada, nós decidimos se vingar ou perdoar. Então quando nós queremos por si só fazer justiça por conta própria, aí se instala uma mágoa no nosso coração, tá bom? O orgulho e o julgamento precipitado são as raízes da mágoa. Nós temos o hábito, o ser humano tem o hábito de julgar o ofensor com muita severidade, mas a si mesmo com tolerância. Você viu aquele servo na parábola contada por Jesus? Ele, se prostra, reverencia, ele fica de joelho e implora por piedade, né? Olha, tenha piedade de mim. A gente se julga
com bastante tolerância, por favor. Mas e quando é o próximo? Quando é o próximo, a gente julga com muita severidade. Nós temos com Deus uma dívida de 6 bilhões de reais e nós queremos, porque queremos, muita severidade para aquela pessoa que nos deve 10 mil reais. E aqui, meus irmãos, não estou falando de dinheiro, não, tá? A melhor forma de você ilustrar e simbolizar isso é a dívida. Não diz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? É a melhor maneira de ilustrar isso. Mas aqui nós estamos falando de ofensas como uma palavra, como uma pessoa que te criticou, uma pessoa que te agrediu, uma pessoa que até mesmo tem uma dívida com você de 1, 5 ou 10 anos e não te pagou. Uma fechada no trânsito, né? São várias ofensas, você sabe do que eu estou falando, os exemplos são muitos. Mas então aqui nós temos a questão da mágoa. O que é mágoa? Acontece uma injustiça, nós sentimos raiva e se nós não optarmos pelo perdão, nós não decidimos pelo perdão, é instalada uma mágoa no nosso coração e a gente fica lá com aquele desejo de pagar aquela pessoa, de punir aquela pessoa, tá certo? Vamos lá. Segunda pergunta: como sei se estou magoado? Olha que pergunta interessante. E eu quero, de modo prático, tentar te ensinar aqui. Como que eu sei se estou magoado? Vou te falar aqui alguns exemplos, algumas maneiras de você identificar se você está magoado com alguém ou não. Primeiro, se você não fala com essa pessoa. Quem está magoado normalmente não fala com o ofensor. Posso falar outra coisa? Às vezes você até fala, mas não frequenta os mesmos lugares. Você não frequenta os mesmos lugares que o ofensor vai estar presente. Você tem dificuldade de abraçar um ofensor. Então, enquanto você não conseguir abraçar a pessoa que te ofendeu, é um sinal de que você ainda está magoado. Vamos lá. Quando você está magoado, principalmente no início, você começa a falar bravo, ser rude, agir com agressividade, ser impaciente, é um sinal de que você está magoado. Desejo de vingança, comece a examinar os seus pensamentos e o seu coração e veja se você não tem desejo de pagar aquela pessoa. Eu queria o mal dela, eu queria que ela morresse. Em última instância, a raiva não tratada e com a mágoa, nós queremos a morte do outro, tá certo? Eu gosto sempre de repetir isso, né? No medo a gente quer fugir da morte, na tristeza a gente quer se suicidar e na raiva a gente quer matar o outro, mas na alegria nós queremos avançar até o outro para abraçar e compartilhar essa alegria. Tá certo? Então, desejo de vingança, preste atenção nos pensamentos e nas ações. Pensa em formas de punir o ofensor, né? Fala, você fez aquilo comigo, na próxima vez que você tiver a oportunidade, eu vou pagar com a mesma moeda. Então você vai esperando uma oportunidade para punir aquela pessoa que te ofendeu. Isso é um sinal claro de que você ainda está com mágoa. E aí eu vou dar o último motivo, que é um motivo interessantíssimo. Se você tem o hábito de orar, e eu espero que tenha, quando você estiver em oração e você estiver magoado com outra pessoa, muito provavelmente, se você tiver um relacionamento sincero com Deus, você não vai ter paz nessa oração, tá certo? Então, quando você reservar um tempo na sua oração diária e tentar orar a Deus e saber que tem uma mágoa no seu coração, Mateus 5 fala a respeito disso, né? Quando você vir até o altar querer dar uma oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali, vai lá depressa reconciliar-te com o seu irmão. Então, mais um diagnóstico, você não vai ter paz na oração. Então assim, estou dizendo aqui, vários sintomas e maneiras de você identificar de como saber se está magoado. Terceira pergunta: por que eu devo perdoar o outro? Por quê? Me dá motivos. Bom, eu vou te dar aqui 5 motivos, tá? Primeiro motivo: você deve perdoar porque você ama a Deus. Primeiro motivo, o cenário ideal seria esse: eu vou perdoar o meu irmão
porque eu amo a Deus. Esse seria o cenário ideal. Se isso não for suficiente, vamos para o segundo. Você deveria perdoar o seu irmão porque você tem fé na palavra de Deus. Jesus disse que é bom perdoar, que é necessário perdoar. E se Jesus disse isso, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu acredito que tudo que Jesus disse é verdade. Porque eu acredito que se a palavra de Deus me ensina isso, é verdade. Tá certo? Então, por que eu devo perdoar? Porque você tem fé na palavra de Deus. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo. Se o amor e a fé não forem suficientes para te convencer, justiça. É justo você perdoar. Uma dívida de 10 mil reais, quando nós fomos perdoados de uma dívida de 6 bilhões de reais. Meu irmão, minha irmã, não pense que você é perfeito, que você é santo, ou que você é menos pecador do que o outro. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Uma palavra, um pensamento, um olhar para a mulher ou o marido do próximo, uma cobiça da roupa de uma outra pessoa, já seria o suficiente para você passar a eternidade no inferno. Se você sente raiva de uma pessoa e essa raiva não é tratada, é aos olhos de Deus como um assassinato. Isso está na Bíblia, tanto em 1 João quanto em Mateus capítulo 5, o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Então, não olhe para você mesmo e pense que você é especial, que você é bondoso ou amoroso, porque não é. Você não é, eu também não sou. Todos nós dependemos do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, para podermos, como um presente, receber o céu. Tá bom? Então, é justo, porque Deus perdoou você e também me perdoou de 6 bilhões de reais. Então, perdoe o seu irmão de 10 mil. Tá bom? Deus nos perdoou de ofensas grandes e muitas ofensas grandes. Então, perdoe essa ofensa pequena que o seu irmão fez com você, tá? É o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Vamos lá. Quarto motivo para você perdoar. Por que devo perdoar? Quarto, temor. Você deveria temer. Você deveria perdoar por temor a Deus. Mateus 6,15, Jesus disse: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se você não perdoar, Deus também não perdoará o seu pecado. E olha, o perdão é a chave que nos liberta deste mundo para nós entrarmos no céu. Tá bom? Então, ninguém vai entrar no céu senão pelo perdão, tá? Então, você deveria temer. Por que eu não vou perdoar? Por que eu estou magoado com aquele irmão? Você deveria temer, porque isso está fechando as portas do céu, tá? Quinto e último lugar, o perdão faz bem para você. A parábola falou a respeito de atormentadores. A palavra ressentimento, presta atenção no significado da palavra ressentimento. O que é ressentimento? Re é repetir e sentimento é sentir. Ressentimento. Você fica sentindo aquela ofensa em um ciclo infinito. Isso faz parte dos atormentadores. Então, quando você está magoado, você fica repetindo aquela ofensa dentro do seu coração. Perdoar faz bem para você. Você quebra esse ciclo maligno, você quebra esse ciclo diabólico, você quebra, esse ciclo de dor e de ressentimento para você, tá? Prejudica relacionamentos, além disso, e causa até mesmo doenças. A raiva frequente causa doenças no estômago, pode ser até mesmo em casos extremos causar infarto, tá bom? Por que devo perdoar? Por todos esses motivos que eu citei: amor, fé, é justo, temor e faz bem para você. Quem eu devo perdoar? Essa pergunta parece ser óbvia, mas é uma pergunta importante. Quem eu devo perdoar? Sabe qual é a primeira pessoa que você deve perdoar? Te dei 3 segundos para você pensar. Você mesmo. A primeira pessoa que você deve perdoar é você mesmo. E nós chamamos isso de culpa. A Bíblia chama isso de culpa.
Então, muitas das vezes, por pecados que cometemos no passado, nós nos sentimos culpados. Mas a Bíblia é clara em dizer: se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João. Tá certo? Então, também diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Jesus em João, também no Evangelho de João, disse: eu não vim para condenar o mundo. Para aquela mulher ali que era uma prostituta e queriam apedrejar ela: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Então, se liberte dessa culpa. Admita que você é filho de Deus, se arrependa, ore a respeito disso, examine o seu coração e veja se você não está se colocando esse fardo insuportável. A segunda pessoa que você deve perdoar também é surpreendente: Deus. Muitas pessoas estão, vou colocar entre aspas isso, aprisionando Deus, colocando Deus em uma prisão. Deus não pode ser preso, obviamente, é uma ilustração, porque a mágoa tem relação com prisão. Você prende a si mesmo e prende o seu ofensor. Então, muitas pessoas se ofendem com Deus, talvez: por que Deus levou o meu marido, por que Deus levou o meu filho, por que Deus não me deixou no desemprego, por que Deus permitiu essa doença, por que Deus. Então, muitas pessoas estão ofendidas com Deus e precisam perdoar. Isso é surpreendente. Deixe o Espírito Santo agir no seu coração e veja se Deus não se tornou um ofensor para você. Terceira pessoa, familiares. A casa é um lugar onde muitos conflitos acontecem, é natural, e aí é necessário o perdão. Cônjuge, pais e irmãos, né? Quarto lugar, você precisa perdoar os seus inimigos. Faça uma lista de pessoas, talvez no trabalho, na escola, na comunidade cristã, como foi o caso que Jesus está tratando aqui, para você perdoar pessoas e até mesmo instituições. Muitas pessoas têm mágoas de bancos, muitas pessoas têm mágoas de igrejas, muitas pessoas têm mágoas de artistas, de pessoas, de jogadores de futebol, de pessoas talvez que você nunca falou, mas ainda está magoado com aquela pessoa. Perdoe todos, em nome de Jesus. Tá certo? Então, quem deve perdoar? Você mesmo, Deus, familiares, inimigos, que são pessoas ou instituições. Tá bom? A Bíblia diz: orai pelos seus inimigos. Por último, como perdoar? Tá? Como perdoar? Primeiro, desejo voluntário de coração. Jesus disse: não perdoares de coração. O último versículo desse capítulo 18. Se vocês não perdoarem de coração. A expressão de coração é importante. Por quê? Porque tem que ser algo voluntário, tem que ser algo sincero. E isso tem que partir de você. Deus, eu não estou conseguindo. Então ora que Deus vai colocar isso no seu coração. A oração resolve tudo, meus irmãos. Se você tiver uma disposição verdadeira mesmo: Senhor, eu não estou conseguindo, eu ainda sinto raiva, eu ainda não consigo falar com aquela pessoa, meu Deus, ainda tenho vontade de me vingar. Então você ora. Se a oração não funcionar, você jejua. Se a oração e o jejum não funcionar, você pede ajuda para outros irmãos, para que eles ajudem você em oração. E você possa se abrir com essas pessoas a respeito da sua ofensa, sabe? Às vezes o diálogo ajuda, tá? Então, desejo voluntário de coração. Avalie as consequências. Presta atenção. Olha as consequências de você não perdoar. Esse é um motivador e tanto. Como? Presta atenção. Muitas pessoas não vão para o céu porque não perdoaram seu irmão. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Nós vamos se surpreender com o número de pessoas que foram para o inferno porque não perdoaram, tá? É uma verdade da palavra de Deus. Vamos lá, avalie as consequências e faça essa pergunta: será que você falar não consegue ou será que você não quer? Muitas vezes que nós falamos eu não consigo, na verdade é um não quero, tá? Então presta atenção nisso. Segundo, ore com humildade e confissão. Vai no seu quarto e se abra com sinceridade. Não tenta embelezar a sua oração. Fala: Deus, está doendo. Deus, eu estou morrendo de raiva.
Deus, o que ele fez foi injusto, a pessoa fez isso, conta para Deus, descarrega. Presta atenção nos Salmos, você vai ler muitos Salmos, Davi seguindo esse princípio, os meus inimigos no queixo, e vai, no final Deus é bom, porque nós lavamos a alma em oração. Então, lava a sua alma em oração e no final fala: Pai, me ajuda a perdoar. Declara assim: Pai, eu decido perdoar o meu ofensor, cite o nome dele, a ofensa com detalhes, tá bom? Tá? Ore com humildade e com confissão. Se possível e sábio, preste atenção nisso, tá? Converse com o ofensor. Às vezes você tem mágoa de uma pessoa que nem está viva mais, né? Às vezes você tem mágoa de uma instituição, de um banco, mas vai conversar, vai dialogar com esse banco. Não, aqui nesse caso não se aplica. Se possível e sábio, Às vezes a pessoa que te ofendeu é uma pessoa perigosa, é alguém que teve um abuso sexual, tá certo? Que praticou um abuso sexual. Então, não é sábio você voltar a falar para essa pessoa, tá certo? Então, se for, vai acompanhado, ore a Deus antes. Então, se possível e sábio, seria importante você conversar, dialogar com essa pessoa. Evite nessa conversa argumentar e debater. O propósito é a paz e não ganhar uma briga. Já temos repetido isso aqui pelo menos umas 3 ou 5 vezes esse ensino, tá certo? Então nessa conversa não vai, você fez tal. Vai com o coração já leve, disposto a perdoar. Vai buscando a paz e não buscando ganhar esse debate com argumentos, essa briga ou esse conflito. Sair de lá vitorioso desse processo, tá certo? Tá? Por último, nas recorrências, porque vão acontecer, principalmente, por exemplo, num casamento ou numa família entre irmãos, vai acontecer recorrências, repetições de ofensas. O perdão deve ser ilimitado, como disse Jesus, 70 vezes 7, não é um limite de número, mas é uma mensagem dizendo que o perdão deve ser ilimitado. E aí eu quero colocar ainda essa observação: defenda-se dos abusos e agressões, não por ódio, mas por amor próprio e amor à sua família. Então, eu não estou ensinando aqui que se alguém abusou de você com agressões, abusou sexualmente, que você deve ir lá e toda hora perdoar essa pessoa e se expor para sofrer novos abusos. Não é isso que eu estou te ensinando. Se distancie, se defenda desta pessoa, tá certo? Fique longe, se ore, consulte uma autoridade espiritual sua e, se for o caso, denuncie. Se for sábio, denuncie esta pessoa e se defenda, tá bom? Mas, mesmo distante dele, ainda perdoe e ore por esta pessoa, para Deus ir lá. Pastor, está me ensinando isso? Estou te ensinando isso. É o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus na cruz do Calvário estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pastor, mas como é que eu faço isso? Veja a história de José do Egito, que foi vendido e humilhado pelos seus irmãos, e Deus usa ele para fazer o quê? Para alimentar aqueles irmãos. Deus estava manifestando na vida de José o que Jesus iria nos ensinar aqui no Novo Testamento. Este é a manifestação do coração de Deus. O perdão e a bondade, o amor, é a manifestação do coração de Deus. Tá bom? Faça terapia, peça ajuda, converse com o seu pastor para que você possa, a partir dessas dicas, desses conselhos, você possa agir de uma maneira personalizada. No seu caso, estou dando aqui conselhos práticos e genéricos para diversas situações, tá bom? Que vão desde ofensas pequenas, como uma crítica normal, ofensas médias, como, por exemplo, uma dívida que não foi paga, e como ofensas severas, como agressões e abusos. Em todos esses casos é necessário o perdão, mas em cada um deles talvez tenha que ter uma estratégia e um caminho diferente. Vamos agora aplicar esse conteúdo da Palavra de Deus. E sem dúvida, a primeira aplicação que nós encontramos nesse ensinamento do Senhor Jesus é que você venha orar
e receber direção de Deus para que você faça uma espécie de lista de inimigos, sabe? Liste em um caderno, em uma folha de papel, pessoas que te ofenderam no passado e continuam te ofendendo, e que você examina o seu coração e que lá você sente aqueles sintomas que nós falamos já nesse vídeo. Então, ore e peça para que Deus mostre a você nomes que ainda estão presos no seu coração, porque você ainda está ofendido e magoado. Tendo essa lista, você trate esta mágoa, que você resolva esta mágoa com o diálogo, que você busque a reconciliação através do amor, através da paz. Não viva a falar mal desta pessoa, espalhando esta maldade com fofocas, falando mal uns dos outros, como a palavra de Deus nos proíbe, e que você possa, se possível e sábio, dialogar com essa pessoa e poder resolver essa questão entre 2 ou 4 pessoas com amor e sempre buscando a paz, tá certo? Acho que nós damos bastante orientações aqui para você, e saiba que o conflito e a consequência do conflito é a divisão, são as armas mais utilizadas por Satanás e seus demônios para afetar a minha vida e a sua vida. Então, tem aqui o melhor remédio do mundo. Considero o perdão o melhor e maior remédio do mundo, sempre disponível, sempre de fácil acesso. A falta de perdão é uma prisão e a chave está no seu bolso. É só você ir lá, pegar essa chave e libertar todos os prisioneiros que estão no seu coração. Assim você também, consequentemente, estará livre. Tá certo? Vamos ver outros tipos de aplicações aqui também desse conteúdo. Segunda aplicação. Pergunte ao ofensor, se for possível e sábio você ter esse diálogo com o ofensor, o porquê ele te ofendeu. Qual foi a motivação? Sabe por quê, meus irmãos? A maioria dos conflitos são julgamentos precipitados. Na grande maioria das vezes, a gente julga o próximo precipitado, segundo a aparência. Eu e você não conseguimos adivinhar as intenções do coração. Então, na grande maioria das vezes, a gente acha que o outro está com intenção cruel contra mim, contra você. Ele está com intenção má, e quando, na verdade, nós não podemos julgar o coração, mas somente palavras e ações. Então, esse diálogo, por que você fez isso? Tá certo? Deus utiliza esse recurso, Jesus utiliza esse recurso de sempre começar um diálogo, tentando nos fazer refletir a respeito dos motivos do nosso coração. Então aqui é uma dica importantíssima e que ajuda muitas reconciliações, tá bom? Vamos lá. Aproveite o sinergismo da unidade, como a música, sabe? Às vezes, se você vê só o baixo tocando ali, talvez não dá legal, mas o baixo com o violão, com o teclado, com a bateria, com uma voz, quando isso se junta, nós temos uma música mais agradável, mais bonita, mais emocionante para o nosso coração. Então, esta palavra que Jesus utilizou aqui, nesse trecho utilizado hoje, se vocês entrarem em acordo, a respeito da unidade, se vocês estiverem ali, é uma palavra utilizada para a música no grego. Então, ore e jejue em grupo para aumentar a intensidade, a força espiritual. Ore e jejue em grupo, que nós temos uma potência enorme espiritualmente aí, tá? Através da oração, Deus salva, liberta e cura. Então, a sua oração pode salvar. Você viu? Jesus começou falando a respeito de salvar um irmão. Então, este diálogo, o perdão, o amor, a oração em conjunto tem o poder de salvar um irmão. Então, acredite nisso. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Desfrute, aproveite o sinergismo da unidade, tá bom? Vamos lá. Não desanime, eu aprendo aqui com esse texto para não desanimar com poucos cristãos reunidos em um culto.
O Pai aprecia essa reunião e Jesus prometeu nunca faltar em um culto. Então talvez você participa de uma congregação, onde às vezes ali tem uma reunião, normalmente na reunião de oração, né, ou de ensino, tem lá 3, 5 irmãos, 10 irmãos, e às vezes bate aquele desânimo. Nós temos aqui um consolo da palavra de Deus, onde estiverem 2 reunidos, sabe? O próprio texto de Jesus também disse em outro lugar: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei, né? O que vocês concordarem aqui, 2 de vocês concordarem, será recebido pelo Pai, tá certo? Então, Deus aprecia esta reunião e Jesus nos prometeu nunca faltar num culto. Então, nesses momentos, ache consolo e alívio nesta palavra, tá bom? Vamos lá. Culpa é um peso insuportável. Perdoe a si mesmo com arrependimento e confissão. Para você se livrar, para você se curar da culpa, é o arrependimento e a confissão. Se abra em oração. Se você tiver um líder maduro, um líder de confiança, vá até esse líder, confesse os seus pecados. A Bíblia diz: confesse seus pecados uns aos outros. Obviamente, encontre uma pessoa de confiança, uma pessoa madura, com quem você pode ali confessar, se abrir, tá bom? Se for possível, se for sábio, novamente esse princípio. E aí você se abra e fale. Isso vai trazer luz, tá? Sempre que o pecado está em trevas, ele está sobre uma área de domínios dos demônios para te acusar, para te condenar e para trazer juízo e ataques sobre a sua vida. Mas quando você traz luz a esse pecado, certo? Seja por meio da oração, seja por meio de um líder de preferência, um líder maduro e confiável, que você possa ali se abrir para esta pessoa, tá bom? Então, a culpa se resolve a respeito disso. Desfrute, aproveite da palavra de Deus, que diz que nenhuma condenação há quando vierem esses pensamentos de culpa. Combata esses pensamentos com declarações da palavra de Deus. Faça uma pesquisa de versículos que combatem a culpa, e você vai lá declarando, sabe? Romanos 8:1, 1 João também tem muitos versículos, Jesus falando para aquela mulher. Então, tem muitos versículos na palavra de Deus, que Deus não nos retribui segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Então, pega esses versículos e declare eles para você, e isso vai aumentar a sua fé, e também é uma declaração espiritual, para se demônios têm te acusado na sua mente, gerado pensamentos de culpa, eles vão ser bombardeados com a palavra de Deus, que segundo Efésios 6 é a espada do Espírito, tá bom? É uma ferramenta, uma arma poderosíssima espiritual para nós combatermos em batalha espiritual. Perdoe dívidas incobráveis. Olha essa aplicação. Talvez alguém te deve aí, sei lá, alguns milhares de reais, 5, 10 mil, 20 mil reais, e essa pessoa está te devendo há 5, 10 anos, 30 anos, e você ainda guarda mágoas daquela pessoa. Vou piorar ainda a situação. Talvez essa pessoa te deve lá 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, gente. O que se pode comprar hoje com 500 reais, com 100 reais? E talvez você está guardando mágoa ainda dessa pessoa. A pessoa talvez nem está mais viva. A pessoa mudou de cidade e você ainda tem ódio e mágoa daquela pessoa, desejando o mal dela. Sabe o que você faz? Perdoe essa dívida. Dívidas incobráveis, perdoe ela. Estou dizendo aqui, você emprestou um dinheiro para alguém e essa pessoa ainda está em um processo de pagar, ainda está diante do prazo, sabe? Ainda está se justificando. Legal, continua lá o seu empréstimo. Agora, se você emprestou algo para alguém e essa pessoa se recusa a pagar e isso corrompeu o relacionamento de vocês, parcele, né? Entre em um acordo. Se o parcelamento não funcionou, perdoe essa pessoa. É melhor você perdoar do que você guardar, perder vida, perder saúde, ter o coração rabugento aqui, sabe, ardendo de ódio e desejando o mal daquela pessoa e quem sabe colocando em risco a sua salvação, tá? Evite processos jurídicos. Você vai se surpreender com essa aplicação, mas é um princípio da palavra de Deus. Leia Mateus capítulo 5. Leia também, pesquisa aí no Google, faça uma pesquisa,
Paulo tratando a igreja de Coríntios, falando: como pode vocês processando uns aos outros? Vocês deveriam resolver essas demandas entre vocês, ou então sofrer o dano, tá? Paulo, eu não me recordo agora o capítulo e nem mesmo a carta, se é 1º ou 2º Coríntios, mas Paulo trata a respeito disso, ficando indignado que um cristão estava processando outro cristão, tá certo? Então, evite processos jurídicos. E se você tem algum processo jurídico, que esse processo seja motivado por amor e por justiça, tá? Que isso não seja motivado por orgulho, que não seja motivado por vingança, que não seja motivado por avareza. Muitas pessoas começam processos jurídicos não pensando na justiça ou no amor, ou que isso não se repita com outra pessoa, o que seria uma motivação nobre. Mas qual é a motivação? Examine o seu coração e não minta para você mesmo, porque Deus não vai aceitar desculpas no juízo final. Deus conhece a intenção do seu coração. Ore a Deus e pede para Deus, entrega para Deus essa injustiça e perdoe o seu ofensor, tá? Vamos lá. Pare de comprar ofensas, sabe? Eu sou pai de 2 filhos e se alguém brigou com os seus filhos, você quer comprar aquela ofensa. Se alguém brigou com o seu cônjuge, se alguém brigou com o seu amigo, com o seu irmão, você quer comprar aquela ofensa, comprar a ofensa do outro. Outra aplicação: perdoe instituições. Toda vez você está magoado com igrejas, com bancos, magoado com empresas, perdoe essas instituições também. Às vezes nós temos esse tipo de mágoa, tá? Cito aqui uma frase do Risby, que está no comentário do Risby. Não sei se ele é o proprietário dessa frase, mas está no comentário dele, dizendo assim: quem decide não perdoar está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Então você tem uma ponte que te leva até o céu, e quando você não perdoa, você está destruindo essa ponte que você mesmo precisa para andar, tá certo? A mágoa te coloca em uma prisão atormentadora e a chave está no seu bolso, bem simples para você ir lá pegar e abrir essa prisão. Quando você decide prender alguém na mágoa, na prisão do seu coração, você também está preso, porque você vai gastar tempo vigiando essa pessoa ali, até que aquela pessoa continue pagando até o último centavo. E Deus vai fazer a mesma coisa com você. É o que Jesus ensinou na sua palavra, tá? Ninguém é feliz em um tribunal. Pode observar, ninguém é feliz em um tribunal. A vontade de Deus mesmo quer que você viva em um lindo jardim. Liberte todos os ofensores do seu coração. Você mesmo, Deus, familiares, inimigos. Ore para que Deus revele pessoas que estão presas no seu coração. E, resumindo tudo isso de uma maneira simples e prática: para cada raiva, um perdão. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.